Quando o peso dos dias parece dobrar nossos joelhos, antes mesmo da oração começar, há um clamor profundo que ecoa na alma. Não é um clamor por milagres grandiosos ou por vitórias espetaculares, mas por algo mais fundamental: o discernimento. Em um mundo onde as fronteiras entre o real e o fabricado se desfazem, a verdade se torna mais do que um conceito. Ela é um ato de resistência, um refúgio para a sanidade e a paz. A cada amanhecer, somos bombardeados por narrativas, por sussurros que tentam nos persuadir, nos confundir, nos desviar do caminho. A voz da mentira é sedutora, disfarçada de opinião ou sentimento, e ela se infiltra sutilmente, corroendo nossa fé, erodindo nossa confiança, minando nossa força. Por isso, a oração de hoje não é um rito, mas uma armadura. É um momento para nos revestirmos de uma verdade que não se abala, de uma palavra que não se dobra. É o instante de declarar que não seremos levados por todo vento de doutrina, nem seremos escravos dos enganos que o mundo, ou mesmo nosso próprio coração, nos oferece. É tempo de ancorar a alma no que é imutável, no que é eterno. Vamos juntos, então, buscar essa verdade que liberta e que nos capacita a enxergar a realidade não como ela parece, mas como ela é em Deus. João 8,32 nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa não é uma promessa abstrata para um futuro distante. É um convite urgente para o agora. A verdade a qual Jesus se refere não é apenas um conjunto de fatos, mas uma pessoa. Ele mesmo, que se autodeclarou como o caminho, a verdade e a vida. A mentira, por sua vez, age como uma prisão invisível, construída com muros de medo, insegurança e dúvida. Ela nos faz acreditar que não somos dignos, que estamos sós, que nossos esforços são em vão. A mentira nos esgota porque nos força a viver em um universo distorcido, onde a nossa identidade é definida pelos nossos fracassos e a nossa esperança é apenas um sonho vazio. Mas quando nos conectamos com a verdade de Cristo, algo profundo acontece. É como se a luz de um farol atravessasse a névoa, revelando a segurança da costa. A dor não desaparece, mas ganha um novo significado. A luta não cessa, mas é travada com uma certeza inabalável. Conhecer a verdade é se libertar da necessidade de aprovação, do fardo do perfeccionismo e do terror da incerteza. É aceitar a graça, abraçar a identidade de filho amado e caminhar com a autoridade que vem de saber quem você é em Cristo e quem Ele é em você. Se esta palavra ressoou em seu coração, talvez haja alguém que precise ouvi-la também. Que tal compartilhar esse momento de graça? Se há um nome, uma dor ou um agradecimento em seu coração agora, escreva. Às vezes é assim que começamos a cura. Vamos então inclinar nossos corações diante do Senhor. Respira fundo, libere o peso, Ele já está aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos para esta batalha espiritual, cientes de que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Oramos a Ti, que és a nossa rocha e fortaleza, para que nas revistas com a Tua completa armadura, conforme a Tua palavra nos ensina. Pai Celestial, a primeira e mais insidiosa das armas do inimigo é a mentira. Ele é o pai da mentira, um enganador que trabalha incessantemente para infiltrar enganos em nossas mentes, em nossos corações e na própria percepção de nossa identidade. Sua estratégia não é sempre um ataque frontal e óbvio, mas um sussurro sutil, uma dúvida plantada que se aninha e cria raízes, nos fazendo duvidar da Tua bondade, da nossa salvação, do nosso valor em Ti. Por isso, neste momento solene de oração e batalha, nós nos cingimos com o cinto da verdade.
Declaramos que a tua palavra, Senhor, é a única fonte inabalável de verdade. Repreendemos, em nome de Jesus, toda e qualquer mentira que o inimigo tem tentado nos impor, que tem nos dito que somos incapazes, que não somos amados, que nossos pecados são imperdoáveis, ou que a tua graça não é suficiente. Que toda fortaleza mental construída sobre falsidades seja derrubada agora, em nome de Jesus. A mentira, ó Senhor, é uma prisão invisível. Ela nos enreda em um labirinto de ansiedade e insegurança. Ela nos faz acreditar em vozes que não são tuas, em medos que não são reais. A mentira sussurra que somos inadequados, que não temos propósito, que nossos esforços são em vão. Ela ataca nossa identidade, nos dizendo que somos definidos pelos nossos erros e falhas. Ela ataca nosso propósito, nos convencendo de que nossa vida é um acaso sem sentido. Ela ataca nossas emoções, semeando o medo, a depressão e a desesperança. E nós, muitas vezes, por fraqueza, por cansaço ou por engano, abrimos a porta para essa voz e permitimos que ela se torne a trilha sonora de nossas vidas. Mas hoje, pela autoridade que nos foi dada em Cristo, silenciamos essa voz e nos apegamos à tua verdade. A tua verdade nos liberta, a tua verdade nos dá paz. A tua verdade é o fundamento sobre o qual podemos construir uma vida que não será abalada. Nós confessamos, Pai, os momentos em que preferimos a mentira que nos conforta à verdade que nos desafia. Os momentos em que nos escondemos por trás de falsas justificativas e nos deixamos levar por narrativas que não honram o teu nome. Perdoa-nos, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos dê o discernimento agudo para identificar o engano, mesmo quando ele se apresenta de forma sedutora, disfarçado de bom senso ou realismo. Que a tua luz dissipe as sombras e revele a essência de quem tu és e de quem somos em ti. Filhos amados, justificados, redimidos, com um propósito eterno. Não seremos levados por todo vento de doutrina, nem seremos escravos dos enganos que o mundo, ou mesmo nosso próprio coração, nos oferece. É tempo de ancorar a alma no que é imutável, no que é eterno. É tempo de declarar que não viveremos mais sob o domínio da mentira, mas que a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma serão cativos à tua palavra. Senhor, que a verdade de que tu estás no controle, de que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, e de que a tua graça nos basta seja o nosso escudo e a nossa couraça. Que a verdade sobre a nossa identidade em Cristo, a de que somos mais que vencedores, amados por um amor que não falha e cheios do poder do teu Espírito, seja a nossa constante lembrança. Que cada pensamento de mentira seja confrontado e vencido pela verdade da tua palavra. Que a nossa mente seja um campo de batalha, onde a vitória já foi decretada, e que o nosso coração seja um santuário da tua paz, inatingível pelos dardos inflamados do inimigo. Pedimos, Pai, por uma renovação em nossa mente, para que possamos pensar os teus pensamentos, falar as tuas palavras e viver a tua vontade. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua verdade, para que, por meio de nós, outros também possam conhecer a verdade que liberta. Que a nossa oração seja não apenas um pedido, mas uma declaração de autoridade, de que a verdade prevalecerá, de que o teu reino virá e de que a tua vontade será feita na terra, assim como ela é no céu. Revestidos da tua verdade, caminhamos hoje com firmeza, confiança e paz, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A mentira, ó Senhor, se manifesta de tantas formas. Ela se esconde na desconfiança que sentimos em nossos relacionamentos, no medo de sermos julgados, na inveja que nos impede de celebrar as vitórias dos outros. Ela nos leva a construir muros em vez de pontes, a acumular em vez de compartilhar, a viver em uma constante competição em vez de caminhar em colaboração.
A mentira nos cega para a tua provisão e nos faz sentir falta do que não temos, em vez de gratidão pelo que já nos deste. A mentira nos faz acreditar que estamos sozinhos, que ninguém entende nossa dor, que nossas lutas são únicas e intransponíveis. Ela nos isola, nos silencia e nos rouba o poder da comunidade e do apoio mútuo. Por isso, ó Deus, declaramos a tua verdade sobre cada área de nossa vida. Sobre nossas finanças, declaramos que tu és o nosso provedor e que a falta não tem poder sobre nós. Sobre nossa saúde, declaramos que a tua cura já foi conquistada na cruz e que por tuas chagas fomos sarados. Sobre nossas famílias, declaramos que tu és o restaurador e o pacificador. Sobre nossos relacionamentos, declaramos que o teu amor é o único fundamento verdadeiro e que ele cobre uma multidão de pecados. Sobre nosso chamado e propósito, declaramos que não somos meros acasos, mas que fomos feitos à tua imagem e para o teu propósito, e que toda obra que começaste em nós, tu hás de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O Senhor, a nossa mente, é o campo de batalha principal, e por isso a nossa oração por este cinto da verdade é uma oração por clareza, por sanidade espiritual e por uma convicção inabalável. Que o teu Espírito Santo renove a nossa mente dia após dia, nos ensinando a discernir entre o que é da carne e o que é do Espírito, entre o que vem do mundo e o que vem de ti. Queremos ser como a videira que está firmemente conectada ao tronco, tirando toda a sua seiva e nutrição da tua fonte inesgotável, a fim de produzir frutos de justiça e paz. Que a mentira seja como uma praga que passa, mas não nos toca, porque estamos selados, protegidos e envoltos pela tua verdade. Que a nossa vida seja um reflexo da tua palavra, e que cada ação, cada decisão, cada pensamento nosso seja um eco da verdade que nos libertou. O Senhor, nossa alma se apegou à tua verdade, mas sabemos que a mentira tenta ferir nosso coração de outra forma, com a condenação, a culpa e a vergonha. Por isso, neste instante, clamamos por mais uma peça de nossa armadura. Pai, enquanto nos cingimos com a tua verdade, o inimigo, que é o acusador de nossos irmãos, tenta encontrar uma fresta em nosso ser, um ponto vulnerável em nosso coração. Ele conhece as nossas falhas, os nossos pecados passados e presentes, os nossos pensamentos impuros e as nossas fraquezas. E a sua tática é cruel. Ele nos acusa dia e noite, sussurrando que não somos dignos de sermos chamados de teus filhos, que a nossa fé é insuficiente e que a nossa oração não será ouvida. Ele nos ataca no cerne da nossa identidade, naquilo que mais nos define, o nosso coração. Por isso, Senhor, nesta batalha, nós nos revestimos com a couraça da justiça. Esta não é a nossa própria justiça, que a tua palavra diz ser como trapos de imundícia. Não é uma justiça que conquistamos por mérito ou por boas obras. É a justiça que vem de ti, que nos foi imputada, que nos foi dada como um presente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Esta couraça protege o nosso coração, ó Pai. O nosso coração é o centro de nossa vida, onde residem os nossos sentimentos, as nossas motivações, as nossas escolhas. A justiça de Cristo age como uma proteção inabalável, impedindo que os dardos inflamados do acusador nos atinjam. Porque quando ele vem para nos condenar, nós podemos nos voltar para ti e clamar a justiça do Cordeiro que foi morto. Nós declaramos que fomos justificados pela fé e temos paz contigo, ó Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repreendemos todo o espírito de culpa e vergonha que tenta nos paralisar. Toda voz que diz que somos indignos de levantar a cabeça. O teu sangue nos purificou e a tua justiça nos cobriu. Senhor,
nós te pedimos que a tua couraça não seja apenas uma proteção contra o inimigo, mas também uma inspiração para que vivamos uma vida que reflita a tua justiça. Que o nosso coração seja limpo de toda malícia, de toda inveja, de todo rancor. Que a nossa couraça de justiça se manifeste em nossas ações, em nossas palavras e em nossos pensamentos. Que ela nos capacite a fazer o que é reto aos teus olhos, a amar o que é justo e a repudiar o que é mal. Que ela nos fortaleça a viver com integridade, a ser transparentes em nossas intenções e a ser um testemunho vivo da tua retidão em um mundo que vive na escuridão. Pai, a tentação de buscar a justiça própria é forte. Nós queremos ser bons o bastante para merecer a tua bênção, mas a tua palavra nos ensina que o fundamento de nossa salvação e o poder de nossa oração estão na justiça que vem de ti. Que possamos nos render a essa verdade e que a nossa batalha contra a condenação seja travada e vencida com a certeza de que a tua justiça nos basta. Fortalece o nosso coração, Senhor, contra toda acusação, contra todo sentimento de inadequação. Que a nossa identidade não esteja baseada em nossa performance, mas na tua graça transformadora. Que a tua justiça nos cubra de tal maneira que a vergonha não tenha mais lugar em nós. Que possamos andar com ousadia e confiança, sabendo que somos teus filhos e que tu nos vês através do sacrifício perfeito de Cristo. Neste momento, Pai, nós clamamos por uma nova revelação da tua justiça. Abrace-nos com essa couraça que é o símbolo da tua santidade e do teu perdão. Ajuda-nos a viver de forma que não envergonhemos o teu nome, mas acima de tudo, que nos lembremos que a nossa força não está em nosso desempenho, mas em ti. Que o nosso coração, protegido pela tua justiça, seja um reservatório de paz, alegria e fé. Que nada possa nos separar do teu amor, nem as acusações do inimigo, nem as nossas próprias falhas, porque a tua justiça é perfeita, completa e eterna. O Senhor, nossa alma se apegou à tua justiça, mas sabemos que a batalha espiritual não é estática. Ela exige de nós uma postura de prontidão e defesa constante. O inimigo não ataca apenas nosso coração, mas também nossa estabilidade e nossa capacidade de resistir aos seus golpes. Por isso, neste instante, clamamos por mais duas peças fundamentais de nossa armadura. Pai, o inimigo se deleita em ver um povo que está espiritualmente descalço, sem rumo e sem fundamento. Ele tenta nos enfraquecer, nos desorientar e nos fazer cambalear com as incertezas da vida. Ele quer que percamos o nosso equilíbrio, que nos deixemos levar por caminhos que não são teus, que fiquemos presos na lama da indecisão e da fraqueza. Mas a tua palavra nos ensina a calçar os nossos pés com a prontidão do Evangelho da Paz. Em nome de Jesus, declaramos que os nossos pés estão firmemente calçados, não para a fuga, mas para a batalha, para o avanço. Esta prontidão é a certeza que temos em nosso coração sobre a boa nova, a certeza de que a paz com Deus, conquistada por Cristo, é a nossa fundação. Repreendemos todo espírito de indecisão, de inquietação e de desorientação. Nossos pés estão firmes na rocha e a nossa direção é dada pelo Teu Espírito Santo. Que a nossa vida seja um testemunho da paz que excede todo o entendimento e que, por onde formos, levemos a esperança do Evangelho. Que cada passo que dermos seja um ato de adoração e de obediência, um passo que desestabiliza os planos do inimigo e constrói o Teu reino. A prontidão do Evangelho da Paz nos capacita a enfrentar o caos com serenidade. Em um mundo de ruído e confusão, o Teu Evangelho nos dá clareza. Em meio ao desespero, ele nos dá esperança. E em tempos de divisão, ele nos torna portadores da reconciliação. Não seremos mais movidos pelo pânico ou pela ansiedade, mas pela firmeza de quem sabe onde está pisando.
Esta peça da armadura não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre o que somos. Embaixadores de Cristo, com a missão de anunciar a paz que Ele nos concedeu. Fortalece as nossas pernas, ó Deus, para que não nos cansemos de fazer o bem. Fortalece o nosso caminhar, para que não nos desviemos e que a paz que guardas em nosso coração seja a força que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o caminho é árduo e as pedras do caminho nos ferem. Porque a promessa do Evangelho é maior que qualquer obstáculo que se levante contra nós. E Pai, enquanto o inimigo nos ataca com a incerteza, ele também lança contra nós uma chuva de dardos inflamados. Esses dardos não são literais, mas espirituais. São os pensamentos de dúvida, o medo do fracasso, o pânico do futuro, a tentação de desistir, as acusações sobre nossa fraqueza e as mentiras sobre o teu caráter. Esses dardos vêm com a intenção de nos ferir, de nos queimar e de nos desestabilizar. Mas a tua palavra nos ensina a levantar o escudo da fé, que é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em nome de Jesus, erguemos este escudo. A nossa fé não está em nossas capacidades ou em nossas forças, mas na tua fidelidade. A nossa fé é a certeza de que a tua palavra é verdadeira, de que as tuas promessas são reais e de que o teu poder é ilimitado. Com este escudo, repelimos a mentira que diz que não seremos curados, pois a nossa fé está nas tuas chagas que nos trouxeram cura. Apagamos o dardo do medo do futuro, pois a nossa fé nos lembra que tu já conheces e tens o controle de todos os nossos dias. Extinguimos a tentação de desistir, pois a nossa fé nos garante que tu és o autor e o consumador de nossa salvação, e a obra que começaste em nós, tu a completarás. O escudo da fé é a nossa resposta a cada dúvida, a cada insinuação do inimigo. É a nossa confiança inabalável em ti, mesmo quando não vemos o que está à nossa frente. Que este escudo seja grande e forte o bastante para nos cobrir por completo, nos protegendo de todos os ataques visíveis e invisíveis. Que a nossa fé não seja apenas uma crença, mas uma prática diária de confiar em ti e de agir de acordo com a tua palavra. Pai, ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, a alimentá-la com a meditação em tua palavra, com a oração e com a comunhão. Que ela seja a nossa defesa principal, a nossa primeira linha de combate. Que o nosso escudo da fé seja tão robusto que, mesmo quando o mundo ao nosso redor tremer, nós permaneçamos inabaláveis. Que a nossa fé seja um testemunho do teu poder e que ela nos capacite a caminhar sobre as águas, a mover montanhas e a crer no impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O Senhor, nossa alma se apegou à tua verdade, nossa justiça está em ti e nossos passos estão firmes na prontidão e na fé. Mas a armadura ainda não está completa. Para a vitória final, precisamos da arma de ataque e da nossa proteção mais vital. Pai, o inimigo, em sua astúcia, não apenas lança dardos em nosso coração, mas também ataca a nossa mente. Ele quer nos confundir, nos fazer duvidar da nossa salvação, nos levar a questionar se somos realmente teus filhos. Ele busca criar um campo de batalha de pensamentos destrutivos, de ansiedade e de medo do inferno. Por isso, Senhor, colocamos sobre nossa mente o capacete da salvação. Declaramos que a nossa salvação não é baseada em nossos méritos ou obras, mas na obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. O teu capacete protege a nossa mente de toda mentira que tenta nos roubar a certeza de que somos salvos, de que a nossa eternidade está garantida em ti. Ele nos lembra de que a nossa cidadania está nos céus e que somos herdeiros das promessas divinas. Com este capacete, repelimos o medo da morte, pois sabemos que para nós a morte é ganho. Repreendemos todo espírito de engano que tenta nos convencer de que a salvação pode ser perdida,
pois a tua palavra nos assegura que nada pode nos separar do teu amor. Que a nossa mente seja um lugar de paz, de alegria, de esperança inabalável, porque o nosso futuro está selado em Cristo. E agora, Senhor, depois de nos revestirmos de toda a tua armadura defensiva, tomamos em nossas mãos a nossa única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, sabemos que o inimigo não pode resistir à tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Em nome de Jesus, declaramos que a tua palavra é a nossa verdade, a nossa justiça, a nossa paz, a nossa fé e a nossa salvação. Com esta espada, nós cortamos as amarras espirituais que nos prendem. Com esta espada, nós silenciamos as mentiras do inimigo. Com esta espada, nós derrubamos fortalezas espirituais, desfazemos planos do inferno e libertamos vidas aprisionadas. A tua palavra é a nossa autoridade. E por isso, declaramos que o inimigo já está derrotado, pois a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela seja a nossa resposta a cada tentação, a nossa força em cada fraqueza e a nossa sabedoria em cada decisão. Finalmente, ó Deus, a tua palavra nos ensina que toda a armadura deve ser fortalecida com a oração. Não uma oração esporádica, mas uma oração constante, em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. A oração é o nosso fôlego espiritual, o canal de comunicação direto contigo. É por meio dela que ativamos o poder da armadura, que nos mantemos conectados à fonte de toda a nossa força. Oramos por nós, para que não esmoreçamos na batalha. Oramos por nossos irmãos, para que sejam fortalecidos. Oramos por nossa família, por nossa nação, por nossa igreja, para que a tua luz brilhe e as trevas recuem. A oração é a nossa vigilância, a nossa perseverança. Ela é a prova de que não lutamos em nossa própria força, mas dependemos inteiramente de ti. Neste momento de oração, nós nos vemos completamente revestidos. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da prontidão, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito em nossas mãos. Estamos prontos, estamos equipados, estamos seguros. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, deixe nos comentários: Senhor, a tua verdade me liberta. Sua declaração de fé fortalece não apenas a você, mas a todos que estão conosco nesta jornada. O que mudaria em sua vida se você realmente acreditasse que Deus está mais perto do que você imagina? A batalha já tem um vencedor. Agora é o momento de viver como alguém que já venceu. Se esse vídeo tocou seu coração, inscreva-se agora. Esse canal é um lugar de esperança e você pertence aqui. Deixe nos comentários: o milagre está chegando, porque quando você profetiza, a porta se abre. E se você conhece alguém que está desanimado ou enfrentando uma luta difícil, compartilhe esta oração. Você pode ser o canal de esperança que Deus usará hoje. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.